There will be a time. Seja bem-vindo ao canal F Europa Futebol Notícias. Se você não quer perder nenhuma notícias de futebol em primeira mão, já se inscreva no canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias de futebol. E aqui você fica sempre atualizado em todas as notícias de futebol do mundo. Richarlison cresce e se torna um dos jogadores mais valiosos da Premier League. Veja números. Brasileiro evoluiu e se tornou um dos mais decisivos dentro do futebol inglês. O Pombo é um dos atacantes mais caros da Europa ao acertar com o Tottenham. O atacante Richarlison foi anunciado como novo reforço do Tottenham e é, até o momento, a principal contratação do Spurs na temporada e a mais cara da história do clube do norte de Londres. Nas próximas 5 temporadas, o Pombo irá defender uma das equipes do famoso Big Six, que envolve os 6 melhores times da Premier League. Este é o passo mais alto da já não tão curta carreira do capixaba no futebol inglês, que foi crescendo não só de nível, mas saindo gradualmente de clubes menores para maiores dentro da liga. Veja a seguir como o jogador evoluiu e como seu valor de mercado cresceu, segundo dados do Transfermarkt. Richarlison aterrissou na Terra da Rainha em 2018, para o recém-retornado à Premier League, Watford. A modesta equipe da região metropolitana de Londres pagou ao Fluminense 12 milhões de euros, 68 milhões de reais, para contratar o jogador. De cara, o brasileiro chegou marcando gols decisivos nos primeiros jogos, não demorou muito tempo para cair nas graças da torcida e se tornar uma das peças mais importantes da equipe do então treinador Marco Silva. Porém, no meio da temporada, os Hornets começaram a apresentar uma queda de rendimento que culminou na queda do técnico lusitano. Com a chegada do espanhol Javi Gracia, Richarlison passou a ficar mais no banco de reservas e chegou a mostrar certa insatisfação, o que fez com que seus números na temporada ficassem mais estáticos. Nesta temporada, o brasileiro atuou em 41 jogos, marcou 5 gols e deu 5 assistências. O valor de mercado de Richarlison subiu devido ao bom início de temporada. De 7 milhões de euros, 38 milhões de reais, o valor do atacante subiu para 20 milhões de euros, 111 milhões de reais, em janeiro de 2018. Ao fim da temporada, o Watford terminou a liga em 14 graus lugar e o brasileiro deixou o clube. Tá gostando? Já deixa seu like, pois é muito importante que você não perca as notícias de futebol que postamos por aqui. Continuando. Um pombo em Liverpool. Logo após sua primeira temporada na Inglaterra, Richarlison chegou ao Everton por 39 milhões de euros, 215 milhões de reais, a pedido de seu primeiro treinador no futebol inglês, Marco Silva. Com a confiança do português, o atacante também não demorou para se adaptar aos Toffees e marcou logo em sua estreia no clube. Foi também em sua temporada de estreia no Everton que Richarlison conseguiu sua primeira convocação para a seleção brasileira. O brasileiro teve um desempenho melhor nos Toffees. Sendo titular com Marco Silva, marcou 14 gols em 38 jogos. Na mesma temporada, o valor de mercado do atacante subiu para 45 milhões de euros na primeira metade e ao final, para 50 milhões de euros, 276 milhões de reais. Na segunda temporada, 2019-2020, Richarlison manteve a regularidade de seu desempenho, marcando 15 gols em 41 jogos, além de 4 assistências. No meio deste período, o Everton demitiu Marco Silva após maus resultados, mas desta vez, o brasileiro seguiu entre os titulares da equipe azul de Liverpool. O valor de mercado do atacante seguiu subindo e chegou a atingir 60 milhões de euros, 331 milhões de reais, em dezembro de 2019 e 65 milhões, 359 milhões de reais, em março de 2020, mas caiu para 52 milhões, 288 milhões de reais, ao fim da temporada. Na temporada 2020-2021, o Everton montou uma equipe bastante promissora e sob o comando de Carlo Ancelotti, os Toffees tiveram um belo começo de temporada com grandes atuações de Richarlison, James Rodrigues e companhia. Mas ao longo do período, o rendimento da equipe foi caindo e fecharam a Premier League em 9 graus lugar.
O atacante fez 13 gols em 41 jogos na temporada e seu valor de transferência voltou a crescer para os 60 milhões de euros, 331 milhões de reais, logo na primeira metade, mas no final, teve uma queda para os 55 milhões, 304 milhões de reais. A última temporada de Richarlison no Everton não teve números tão altos como as demais. O brasileiro jogou menos devido a 2 lesões que o deixaram de fora de 10 jogos ao todo. Mas o atacante foi extremamente decisivo, marcando gols na vitória no clássico contra o Liverpool e nas rodadas finais, contra Arsenal, Chelsea e no jogo histórico contra o Crystal Palace, sendo crucial para livrar os Toffees do rebaixamento. Ao todo, o Pombo marcou 11 vezes em 34 jogos. O valor do brasileiro se manteve em 50 milhões de euros, 276 milhões de reais, mas com os jogos que perdeu por lesão, caiu para 48 milhões de euros, 265 milhões de reais. E aí, torcedor dos futebol, deixa sua opinião no comentário abaixo, pois é muito importante a sua opinião. Obrigado por assistir.